em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Som. Tiago, capítulo 3. Nós hoje veremos sobre a sabedoria, os dois tipos de sabedoria que existem. Para nós relembrarmos, nós já vimos sobre o assunto de sabedoria lá no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, Tiago, naquele contexto em que ele está falando sobre ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele diz que, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, ou seja, para ter por alegria no passar por provação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E aqui, no capítulo 3, versículo 13 até o versículo 18, o assunto da sabedoria volta à tona. Mas aqui o assunto da sabedoria, ele volta à tona tendo um contraste. Qual o contraste? O contraste da sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria que vem do Deus único, puro, e a sabedoria que vem dos homens. A sabedoria humana. Mas Tiago, antes de falar sobre a sabedoria, ele tratou sobre o quê? Ele tratou sobre o perigo da língua. Nós vimos isso na última exposição de Tiago. Nós vimos que ele começa o versículo 1 falando sobre que muitos não devem querer ser mestres, porque aqueles que almejam isso devem entender que sobre os mestres paira maior responsabilidade. E usando os mestres, ele diz que todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça ao não falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele segue para falar da língua, de como a língua é destrutiva, de como a língua é um mundo de iniquidade, de como a língua é capaz de acabar com tudo. E aqui no versículo 13, muito propriamente ele vai falar de sabedoria. Por quê? Porque no versículo anterior, que ele diz tão pouco, final do versículo, pode, fonte de água salgada, pode dar água doce, no sentido de que nós não podemos usar a nossa língua para o bem e para o mal, para amaldiçoar o próximo e adorar a Deus. Agora ele vai falar da sabedoria. Por quê? Porque somente com a sabedoria que nós conseguimos domar a nossa língua. Mas existem alguns que se vangloriam de serem sábios. E eles se vangloriam de serem sábios, contudo, eles têm essa tendência destrutiva da língua. Eles não conseguem refrear a língua. E como que a gente consegue conciliar isso? Porque essas pessoas, de fato, parecem ser sábias. Quando elas abrem a sua boca, vem conhecimento. Nós não estamos falando aqui de indoutos. Mas a sabedoria deste homem é uma sabedoria terrena se ele não refreia a sua língua. É uma sabedoria que tem conhecimento, mas o fim é destrutivo. O fim é guerra. O fim é facção. Portanto, vamos ler Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, onde Tiago diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante digno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E no versículo 13, Tiago já lança a mão do assunto que ele vai abordar, e nós vamos ver que do versículo 13 em diante, até mesmo capítulo 4, Tiago começa a usar argumentos mais duros. Ele começa a ser mais enfático em determinadas coisas. Tanto é que no versículo 4 do capítulo 4, o que ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago, ele, nesse tom pastoral dele, ele também exorta duramente. Por que é importante nós falarmos isso? Porque nós vamos ver que a sabedoria, ela anda de mão dada com a paz. A sabedoria, ela anda de mão dada com a paz. Portanto, aquele que vive em contendas, em facção, essa pessoa não é sábia, essa pessoa não tem a sabedoria lá do alto. Porque a sabedoria divina, ela anda de mãos dadas com a paz. Contudo, a paz que nós vamos abordar aqui, é importante nós falarmos, não é uma paz que não luta pela verdade, é em prol da verdade. Não é uma paz em que nós vemos uma heresia sendo cometida e nós falamos, está tudo bem. Está tudo bem, cada um tem a sua opinião. Não é essa paz que Tiago está abordando aqui. A paz aqui é a paz que promove o bem-estar da igreja. A paz aqui é a paz que promove a glória de Cristo. E, obviamente, uma paz para que a heresia seja difundida não promove o bem da igreja. Uma paz, ou falsa paz, que promove uma diminuição do nome de Cristo, não é paz. E não é para o bem da igreja, e não é para a glória de Cristo. Portanto, a paz aqui é uma paz que nós vamos ver até o final, que é para a glória de Cristo e para o bem da igreja. Nós não podemos achar que paz aqui é jamais entrar em conflitos. Jamais entrar em conflito. Devemos ter muito cuidado, porque algumas pessoas, quando falam de paz, elas usam esse argumento para poder se valer de covardia. Para serem covardes. Para que quando o herege se levanta, ele não defende a fé ortodoxa. Ele não defende a verdade. Não é isso que Tiago está abordando. Agora, é bem verdade que há formas de se repreender o herege. Nós não vamos contra o herege a qualquer custo, ou seja, não importa se a igreja vai fechar. Não é assim que funciona. A sabedoria vai tentar com que a paz, até mesmo nesse ambiente conturbado, seja tocada, seja algo presente até mesmo na disputa. A paz tem que estar com o sábio, porque o sábio, ele é um agente da paz. Assim Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Esse sábio inteligente, a sabedoria, a inteligência aqui, ela está ligada a habilidades, está ligada a conhecimentos, a aptidões. E nós bem sabemos que a sabedoria nada mais é do que nós sabermos como utilizar as aptidões, utilizar o conhecimento. A sabedoria, por exemplo, em Provérbios, ela vai muito em saber utilizar a palavra de Deus. Não no fim utilitarista, mas saber colocar em prática a palavra de Deus. Esse é o sábio. Saber ver a vida com os olhos das Sagradas Escrituras. Esse é o sábio. Tanto é que Tiago vai dizer o quê? Se há entre vós sábio e inteligente, mais uma vez Tiago enaltecendo as obras. Mais uma vez Tiago falando que, olha, se você diz que é isso, então mostre que você é. Então se você diz que você é sábio, mostre as suas obras. Se você diz que tem fé, mostre. Tiago sempre quer mostrar, ele sempre quer provas, melhor dizendo. Não basta falar, tem que provar. E assim, ele diz, mostrem mansidão
completamente conectado à paz. Jesus Cristo, manso. Homens, mulheres de todas as classes iam até Jesus e viam um discurso diferente. E na boca de Cristo saía a mansidão. O sábio não é um faccioso. Não é o briguento. Sábio não é briguento. Não é rude. Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. E esse condigno proceder é muito interessante porque ele abrange algo tão grande que algumas traduções corretamente podem traduzir como mediante sãs palavras e correto procedimento. E uma tradução como essa fica em harmonia com a perícope anterior. Em sã palavra, ou seja, Tiago ainda está considerando as falas que saem de nossa boca e também o modo em que se vive. Outras vão dizer apenas mediante um proceder correto, mediante um santo proceder. Em suma, o sábio é aquele que ele sabe como andar debaixo do sol. Ele sabe. E ele sabe como andar debaixo do sol, não porque ele tenha conhecimento em si mesmo. Mas ele sabe, por exemplo, que quando estiver perante uma situação que lhe falta recurso, ele é sábio o suficiente para reconhecer a sua incapacidade e pedir ajuda. Sabedoria bíblica não é ser supercrente. Não é ser alguém que tem todo o conhecimento, porque só quem tem todo o conhecimento que possa ter é Deus. Sábio aqui é que entende como deve viver. Com mansidão, com humildade, com sãs palavras, vivendo de modo digno. Se pelo contrário, versículo 14, Tiago, ele vai voltar a falar da sabedoria, que é a sabedoria aqui, que é a sabedoria correta, é lá do alto, somente no versículo 17. Ou seja, ele começa o versículo 13 já falando da sabedoria correta, para que as pessoas que dentro daquela comunidade se acreditavam sábias demonstrassem isso, mas é só no versículo 17 que ele vai dar luz total a que sabedoria é essa. E por que ele faz isso? Porque do versículo 14 até o versículo 16, ele quer mostrar o que não é sabedoria. E é muito importante, muitas das vezes, na instrução cristã, antes de falarmos o que é algo, falarmos o que não é. Para que a igreja possa entender quem não é sábio. E a igreja moderna, ela padece por isso, porque basta alguém ter uma boa oratória, basta alguém ter lido poucos livros, ter assistido alguns vídeos do YouTube, de teologia ou qualquer coisa, ela já adentra na igreja, as pessoas a reputam como sábia. Mas sábio não é isso. Não é meramente isso. E essas pessoas, reputadas como sábias, sem serem sábias, elas adentram, elas começam a galgar posições dentro daquela comunidade fraca e imatura, e elas destroem aquela comunidade. Por quê? Porque a tolice destrói. Por quê? Porque toda espécie de coisas ruins acontece. E diante desse alerta urgente, Tiago vai se esmerar primeiro do que não é sabedoria, para que os crentes estejam municiados a resistirem esses falsos cristãos ou esses cristãos que estão em gravíssimo erro. E para que esses cristãos que estão em gravíssimo erro numa vida de inveja e de facção se arrependam do seu pecado. Porque o que Tiago vai falar aqui não é algo que ele coloca no campo da possibilidade. É algo que nós vamos ver que provavelmente tem acontecido, ou estava acontecendo ali, e isso não é algo raro. Nós vemos a mesma coisa acontecendo em Filipenses.
Filipenses capítulo 1, Paulo fala o quê? Que existiam algumas pessoas que estavam pregando Cristo por inveja e por porfia, por contenção, por sentimento faccioso. Não é algo raro na igreja. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A igreja falha miseravelmente em ser prudente como a serpente e ela cai em gravíssimos erros. Em gravíssimos erros. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, ele diz no versículo 14, e sentimento faccioso, aqui o que está por detrás dessa inveja amargurada e esse sentimento faccioso? Orgulho. É o orgulho. É o querer ter a primazia. E quando nós chegamos nesse versículo 14, nós podemos entender o porquê que Tiago, no versículo 1, ele fala para que dentro daquele grupo de pessoas, porque essa é uma carta, é para os irmãos na dispersão, devessem tomar cuidado de não quererem ser mestres. Por quê? Porque esses homens invejosos, facciosos, orgulhosos, ficavam querendo a primazia dentro da comunidade e colocar a comunidade sob o seu crivo. E a facção aqui, esse é o sentido da facção. Qual que é o sentido da facção? A facção, meus irmãos, ela é diferente da régua da ortodoxia, da régua da verdadeira doutrina. É verdade que a doutrina verdadeira, ela divide. A fé cristã é uma fé exclusiva. Exclusiva para quem? Para aqueles que creem em Cristo e vêm a Cristo pela via do arrependimento e creem em tudo que Cristo falou nas suas Sagradas Escrituras. É só para esse tipo de pessoa. Então, nesse sentido, ela é exclusiva. Para quem? Para quem crer. Mas ela é para todos. Independente de classe social, independente de profissão, independente de instrução, mas para todos que a chegam pela via do arrependimento. Portanto, a verdadeira doutrina, ela sim diz quem faz parte e quem não faz parte. A Bíblia diz isso. É por isso que nós temos várias estipulações da Bíblia capazes de nos fazerem excomungar alguém da igreja. Por quê? Porque mediante determinado procedimento de alguém, essa pessoa demonstra não ser de Cristo. Essa pessoa demonstra não estar seguindo a verdadeira doutrina e ela é retirada, ou seja, tem uma régua que diz, você não faz parte do povo de Deus. Segundo o quê? A própria palavra de Deus. Agora o irmão faccioso, ele não segue a palavra de Deus. Ele não está interessado na verdade. Ele está interessado em que toda uma comunidade seja subjugada sob o seu olhar. Não é mais questão sobre certo e errado, verdade ou mentira. É questão sobre eu quero sempre estar certo. A igreja deve seguir a forma que eu acredito que ela deve seguir. Independente de como a igreja foi constituída, independente da palavra de Deus, independente de interpretação, independente de várias coisas. E essa pessoa, esse sentimento faccioso, ele começa a minar a unidade da igreja. Porque essa pessoa, ela pega questões periféricas da fé, ela pega questões de particularidades e começa a colocar aquilo como um dogma. Começa a colocar aquilo como a régua para a salvação. Nós vimos no primeiro século pessoas que acreditavam que para ser salvo tinha que se circuncidar. Estavam anunciando isso, facção. Onde está na palavra de Deus, no pacto da graça, de que para ser salvo é necessário circuncidar? Se o judeu queria circuncidar, pois bem, faria isso. Agora o judeu querer que o gentio se circuncidasse é legalismo
E quando ele não é atendido, é facção. Facção. E na igreja moderna continua. Continua pessoas dentro da igreja, liderança ou não liderança, utilizando os seus caprichos, seus gostos pessoais, as suas inclinações para que a igreja seja norteada pelo que ele acha. E começa a intriga. E é por isso que Tiago, no versículo 13, já começou a falar da língua. Ou da sã conversa. Que da língua ele falou do versículo 1 ao versículo 12. Porque como que a facção é feita? Qual é o instrumento que a facção ela é feita? Ela é feita através também da língua. É a língua que divide. É a língua que fala meias verdades. Que coloca um irmão contra outro. É a língua. E é interessante que essa inveja aqui, esse coração invejoso, e ele, para mostrar a terrível mazela, ele ainda adjetiva, amargurada. Não precisava adjetivar, mas ele adjetiva, ele qualifica. É amargurada. Essa inveja, ela não tem aqui uma causa explícita. De que esse irmão está invejando? Para Tiago não interessa. O que inveja? Inveja a posição? Ele quer prestígio? Ele quer ter a primazia? O que ele está invejando? Ele está invejando os dons do irmão ao lado? Ele está invejando porque um irmão é reconhecido na igreja e ele não é reconhecido? Não importa quanto tempo ele tem naquela igreja local? O que ele está invejando? Para Tiago não importa. O que importa é a inveja amargurada. A inveja amargurada, ela é o quê? A gente vai ver depois. Ela é terrena, animal e demoníaca. Não é fruto de alguém que recebeu a sabedoria do alto. E nós bem sabemos que a sabedoria do alto é a sabedoria que todo cristão recebe. É claro que alguns recebem de maneira mais abundante do que outros, mas todo cristão é sábio. Todo cristão é sábio. Nós já falamos isso aqui, Deus não tem filho tolo. Tolice na Bíblia está associada à impiedade. Tolice está associada à impiedade. E sabedoria não está associado, biblicamente, à instrução educacional. Uma pessoa analfabeta pode ser mais sábio do que alguém que tem um pós-doutorado. Biblicamente. Para o mundo, não. Para o mundo, não. O mundo rejeita aquelas senhorinhas de oração que abre a boca e tem sabedoria. Esse coração invejoso, amargurado e sentimento faccioso. E o pior, nessa obra má, nesse indigno procedimento, esse indivíduo ainda se gloria. Como nós sabemos? Porque Tiago ainda fala, não se glorie nisso. Ele se gloria em ser invejoso. Ele se gloria em ruminar sentimento de desgosto pelo irmão. E é claro que ele tem justificativa, afinal, olha quem é o irmão. E começa a depreciação entre aqueles a quem Deus comprou com o seu precioso sangue. E nós vimos o que Tiago falara no versículo 9, e aqui sendo genérico, ou seja, ele não está nem qualificando no versículo 9 cristão e não cristão, ele está falando de criaturas. Com a boca bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quiçá que com a nossa boca nós venhamos a amaldiçoar aqueles a quem Cristo comprou com o seu sangue.
Aquele que tem a sabedoria terrena, ele não entende que a vida está para além da sua ótica, para além da sua compreensão, porque ele não vive mais uma vida diante da face de Deus, ele não vive mais uma vida entendendo que Deus está vendo a sua inveja, Deus está vendo a sua amargura, Deus está vendo a sua facção sendo cometida dentro da igreja. Ele age praticamente como se Deus não existisse, como se Deus não fosse o reto juiz que estivesse pegando provas e colhendo provas contra ele, para que se ele não se arrependa, venha com juízo. Nesta vida ou na vida vindoura. E ele se gloria, e além de se gloriar, quando isso é colocado, é exposto a ele, quer através da exposição fiel das Escrituras, quer através de um irmão que tem um condigno proceder, que aponta esse erro, o que ele faz? Ele nega. Por quê? Ele mente contra a verdade. Nem mentais contra a verdade. Este indivíduo que tem a sabedoria terrena, esse indivíduo que já está completamente desprovido da sabedoria celestial, ele é invejoso, uma inveja amargurada ele nutre, ele tem sentimento faccioso, ele se acha melhor que os irmãos, ele se acha primeiro na igreja, ele quer ser servido, ele quer ser honrado, ele quer ser reconhecido, ele quer. Ele quer que o ventre dele seja abundante. Ele vive encurvado em si mesmo. Mas ele não para por aí. Ele também se gloria nessas iniquidades. E ele mente contra a verdade. E que tipo de sabedoria é essa? Ora, não pode ser a sabedoria celestial. Esse é o argumento de Tiago. Essa sabedoria não tem como ser celestial. É impossível. Mas a igreja está vendo que há conhecimento na vida daquele irmão. Há palavras aparentemente sábias. Há uma boa oratória. Há uma boa fala. Há repertório linguístico. Há um repertório de conhecimento bíblico-teológico. Então, que sabedoria é essa? Porque Tiago não pode negar que é uma sabedoria. Há uma sabedoria ali. Há um conhecimento ali. Agora, que tipo de conhecimento é esse? Que arreda os cristãos para o erro. Que tipo de conhecimento é esse? Pois bem, Tiago diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ele é categórico, não é a sabedoria divina, não é a sabedoria que vem do Pai das luzes. Antes, é terrena, é animal, é demoníaca. Não vem do céu. Ela é terrena, ela é desse mundo. Ela é desse mundo, é por isso que ela faz sentido. Ela faz sentido porque ela é desse mundo. E um homem natural, ao ouvir um homem natural falando, ele compreende, ele fala, faz sentido isso. Tudo que é bíblico faz sentido. Mas nem tudo que faz sentido é bíblico. A gente precisa compreender isso. A gente precisa ter maturidade. A gente precisa saber que o que uma pessoa fala conosco, ainda que faça sentido, nós precisamos analisar não pelo viés da lógica. Nós precisamos analisar pelo viés da Bíblia. Porque se for pela lógica, nós nos enganamos. A lógica não é capaz de expressar toda a realidade. E existe, meus irmãos, falácia lógica. Para quem estuda lógica, sabe que é possível usar a lógica para mentira. É possível. E a igreja, como essa pombinha inocente, como essa pombinha que não é prudente como a serpente, como o próprio Cristo falou, ela dá ouvidos a esse tipo de indivíduo. E esses indivíduos estão em várias igrejas em nosso país. Esses indivíduos estão em várias igrejas na nossa cidade. Esses indivíduos são líderes de células. Esses indivíduos são líderes de escola dominical, professores de escola dominical. Esses líderes são líderes de jovens. Esses homens são líderes de jovens. Esses homens ou essas mulheres são líderes de mocidade, de feminino e tudo mais. Por quê? Porque a igreja não é prudente. Adentrou alguém na igreja, no seio da igreja, ele sabe um pouquinho mais de Bíblia, ele sabe um pouquinho mais de teologia, pois bem, bota ele para ser o nosso líder. Bota ele para dirigir um grupo.
E as igrejas estão sendo destruídas. As almas estão cheias de cicatrizes por causa desses homens perversos. Que não temem a Deus. Que não temem a Deus. Portanto, é uma sabedoria terrena. É daqui, é deste mundo. Ela é animal. Algumas traduções vão dizer sensual. Porque qual é a ideia aqui? A ideia não é nem de positivar algo, mas de negar. A ideia aqui, ela não é espiritual. Essa é a ideia no original. É uma sabedoria que não é espiritual. É desprovida de qualquer viés celestial. É desprovida de qualquer viés celestial. Não imagine que... não, mas ele fala a Bíblia. Então deve ter um ponto do Espírito Santo atuando nele. O Espírito Santo aqui no sentido de genuinidade. De sinceridade. É nesse sentido. Porque se o Espírito Santo usou Judas, pode usar um indivíduo como esse. Mas no sentido de ser genuíno, de ter algo que possa dizer, não, há um traço de espiritualidade. Não há. É esse o sentido de animal. Sensual. Algumas traduções vão trazer sensual. Ou seja, é carnal. É carnal. É uma erudição completamente carnal. E por último, é demoníaca. É demoníaca. Vem direto do inferno. Satanás é o seu agente. Por quê, meus irmãos? Para Satanás é muito bom, sim, que políticos mintam. É muito bom que países entrem em guerra, que o homem sofra toda sorte de mazelas. Agora, o que Satanás mais deseja é dividir a igreja. Porque é sobre a igreja que para a palavra de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E na astúcia de Satanás, ele vai atacar quem? Ele vai atacar a igreja. Porque uma igreja dividida não ficará de pé. Uma igreja dividida não salvará almas. Não será usada por Deus para redimir homens. Uma igreja dividida não vai ser testemunha de Deus. Uma igreja dividida não será luz. E Satanás usa. Algumas pessoas estão com uma mente tão entenebrecida e elas acham, porque elas conseguem colocar em cada pensamento o rodapé com passagens bíblicas, ela acha que é algo correto, é sábio. E esquece que Satanás usa a Bíblia. Porque se nós estamos usando a Bíblia para a guerra, se nós estamos usando a Bíblia para a facção, se nós estamos usando a Bíblia para a contenda, se nós estamos usando a Bíblia não querendo promover o bem-estar da igreja, se nós usamos a Bíblia não almejando a glória de Cristo, se nós usamos a Bíblia não almejando o amor ao próximo, se nós estamos utilizando a Bíblia não nos interessando pela misericórdia, nós estamos fazendo o quê? Como os demônios fazem. Como Satanás fez quando tentou Cristo. Usou a Bíblia para levar Cristo a pecar. Esse foi o intento dele. Então, todo cristão usa a Bíblia. Mas nem todo mundo que usa a Bíblia é cristão. Não interessa se ele sabe de Gênesis a Apocalipse, se ele tem a Bíblia gravada na sua cabeça. Porque Satanás também tem. Mas se ele não tiver a Bíblia no coração, ele vai usar a Bíblia para fatiar a igreja. Esse é o tamanho da iniquidade desse indivíduo. Usar algo santo para ações tão espúrias. É demoníaco.
é terreno, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, ele volta mais uma vez a falar da inveja e sentimento faccioso. E agora ele fala não somente de maneira a confrontar alguém que tenha isso, mas agora o ambiente. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se nós adentrarmos numa igreja em que nós vemos confusão, possa saber que naquela igreja há irmãos facciosos. Não tem como uma igreja com irmãos todos piedosos entrar em confusão. Não tem como. A confusão tem uma causa. A confusão tem um porquê. E qual é o porquê? E qual é a causa? A causa é a inveja. A causa é o sentimento faccioso. A causa é o orgulho. A causa é querer a primazia. A causa é colocar a igreja debaixo dos pés do indivíduo. Essa é a causa. Nós, muitas das vezes, ignoramos determinadas coisas. Nós conseguimos ver confusão, mas nós somos tão ingênuos, tão imprudentes, que nós não queremos constatar a causa. Se há confusão, há inveja e sentimento faccioso. Não tem outra explicação. Mas se a confusão veio por causa da ortodoxia, por causa da doutrina verdadeira, pois bem, alguém faccioso resistiu. Tem que ter alguém faccioso. Tem que ter alguém cheio de capricho, cheio de vontade própria. Aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Algumas traduções vão trazer espécie de todos os tipos de perversidade. Todo tipo de perversidade se encontra em um ambiente onde há inveja e sentimento faccioso. Agora, depois de alertar os irmãos que estavam lendo a sua epístola do que não é a sabedoria, para que os irmãos pudessem estar municiados e preparados a resistir todo indivíduo que se chama de sábio, mas na verdade a sabedoria dele é terrena, animal e demoníaca, agora Tiago vai falar sobre o que é a sabedoria do alto. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Porque ela desce de um Deus puro. Ela não tem mistura. Então nós não podemos dizer que existe uma sabedoria lá do alto que vem misturada com inveja. Que existe uma sabedoria do alto que vem misturada com facção. Uma sabedoria lá do alto que vem misturada com orgulho. Não, Tiago, a primeira coisa que ele fala é que, olha, a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura. Não aceita mistura com nada. Então, se você está vendo uma sabedoria misturada com alguma coisa, ela só pode ser terrena, animal e demoníaca. Ela só pode ser isso, porque a sabedoria que vem lá do alto, a qual agora eu estou me propondo a falar para vocês, ela é pura, porque ela está descendo do alto dos céus de um Pai puro, o Pai das luzes, em quem nele não pode haver variação ou sombras de mudança. Então vocês precisam estar atentos. Se quando vocês veem alguém que se diz sábio ou que tem toda a pompa de sábio, se a sabedoria dele é pura. Porque se vem com uma língua maledicente, onde um irmão no qual você nunca desconfiou, através de uma conversa com aquele que diz sábio, agora você se arma contra o irmão, se arma contra um irmão em que você tinha longa amizade, em que você conversava, só porque agora você está com essa pessoa que se diz sábia,
essa pessoa não está promovendo a paz. Essa pessoa tem maledicência. Essa pessoa tem uma língua perigosa. Então a sabedoria que ela está exercendo ali não é uma sabedoria pura. Naquele momento ela está exercendo uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Tiago não tem medo de denominar que tipo de sabedoria é essa, e nós não podemos ter medo de denominar. O que a Bíblia diz que é, nós falamos que é, nós não negamos. Esse tipo de sabedoria, mais uma vez, é animal, é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria lá do alto, ela é pura, ela não tem mácula, ela não tem mancha, ela é santa. Se nós, então, estivermos com uma sabedoria com maledicência, nos arrependamos, porque a nossa sabedoria é uma sabedoria que está vindo de Satanás. Tiago que está falando com crentes. Tiago não está escrevendo a sua epístola para ímpios. Se Pedro caiu na astúcia de Satanás, querendo fazer o que Jesus não cumprisse seu plano, e Jesus repreende Pedro, por que nós não podemos cair na astúcia de Satanás e estarmos sendo agentes de divisão na igreja, de divisão na família, de divisão no ambiente de trabalho? Ou se nós acharmos que somos tão incaíveis assim, ai de nós. Ai de nós. Portanto, a do alto é primeiramente pura. Depois, pacífica. É pacífico. Jesus, em todo o tempo, fala sobre nós sermos agentes da paz. Nós somos promotores da paz. Se possível, tende paz com todos os homens. Nós somos promotores da paz. A sabedoria celestial, ela é pacífica. Ela tem que ser pacífica. Quando nós vamos agir, nós não podemos apenas, nós devemos buscar a paz. Porque existem algumas verdades que elas são faladas fora do devido tempo. Algumas verdades, elas não precisavam ser faladas em determinados contextos. Elas poderiam ser guardadas e faladas no momento oportuno, mas por a pessoa ser tola, ela fala no momento indevido. E ela causa uma grande confusão. Por quê? Porque ela não doma a sua língua. Ela não dá freio à sua fala. Não é porque é verdade, eu vou falar e importa quem doer. Essa não é a sabedoria lá do alto, porque a sabedoria lá do alto, ela é pacífica. Se eu entendo que algo que eu fale agora vai gerar um conflito desnecessário, em que se eu falar no momento mais oportuno, talvez retirado, vai gerar a paz, então por que nós não nos calamos e falamos no momento mais oportuno? Ou porque não domamos a nossa língua, ou porque temos exercido uma sabedoria, mais uma vez, terrena, animal e demoníaca. Os cristãos, eles são agentes da paz. Os cristãos são aqueles que desejam ver o reino de Deus em paz. E hoje existem muitos que estão como filipenses, que Paulo fala. Alguns pregam a Cristo por porfia. O que é porfia? Porfia é guerra de palavras. Pessoas que entram em infindáveis discussões. Alguns não têm uma personalidade forte para entrar em infindáveis discussões pessoalmente, mas elas entram na internet. E não são promotoras da paz. Porque o nosso perfil também deve glorificar a Cristo. O nosso Instagram também deve glorificar a Deus. O nosso Instagram leva o nome de Cristo. O nosso Instagram leva o nome da Igreja de Cristo. O nosso Instagram leva o nome da nossa igreja local.
Tem cristãos que estão entrando em qualquer guerra, guerra política, guerra ideológica, guerra e mais guerra e mais guerra, e não são promotores da paz. Será que isso glorifica a Cristo? Talvez pode glorificar um partido, mas será que glorifica a Cristo? Ficar entrando em guerras infindáveis? Existem guerras justas, existem conflitos que nós devemos entrar, mas entrar em todos os conflitos é tolice. Ela é indulgente. Indulgente aqui pode ser lido também como gentil, moderado. É a pessoa que ela pensa no bem do próximo. Ela se esmera para que veja o bom trabalho, não seu somente, mas o bom trabalho do próximo. Ela é indulgente. Ela também é disposta a perdoar. Mas aqui está mais ligado no primeiro momento. Por quê? Na primeira sentença que a gente falou. Porque logo depois ele vai falar sobre misericórdia, que está ligado a perdão. Tratável, ou seja, não é uma pessoa impertinente. Não é uma pessoa sem acesso. Não é uma pessoa que ela, mesmo no erro, não muda de opinião. Ela é tratável. Ela entende que ela não é dona da verdade. Ela entende que ela precisa ser tratada pela palavra de Deus. E aqui tratável não é para a gente chegar em opiniões. E como o irmão acha que o outro irmão deve ser. Isso aqui é para verdade bem estabelecida e dogmática. O que a palavra diz que é. Existem diversos fatores para que uma pessoa se comporte como se comporta. E aí é questão de pessoalidade. Tratável aqui está ligando a dogma, a verdade. Certo e errado. Uma pessoa, quando é exposta a um erro, ela tem que ser tratável. Por quê? Porque o sábio, ele é tratável. Plena de misericórdia. Isso vai ao encontro do que foi falado pela manhã. Sabe aquele, foi um devocional, que olha para o cisco no olho do irmão, mas não tira a trave do seu próprio olho? Essa pessoa não é plena em misericórdia. E essa pessoa, ela tem todas as características de alguém que tem a sabedoria terrena. Porque ela é inflexível. Ela é julgadora. Ela é legalista. Ela fica avaliando a santidade dos irmãos. Ela fica avaliando para ver quem comete um erro. O presbítero cometeu um erro, o pastor cometeu um erro, aquele irmão cometeu um erro, o diácono cometeu um erro. E ele fica olhando o erro. E essa pessoa está tão longe da plena misericórdia que ela já nem consegue mais ver as virtudes dos irmãos. Se perguntar a virtude de alguém da igreja, ela não sabe. Agora se pergunta, além dos erros dos irmãos, ela sabe. Será que é assim que Cristo quer que nós nos vejamos? Será que entre nós não há nenhuma virtude? Será que existe o irmão que está ao nosso lado não tem nenhuma virtude? Só tem defeitos? Porque se eu olho para o irmão que está ao lado, eu só vejo defeito, não vejo uma virtude, o problema talvez não esteja no irmão ao lado, o problema talvez esteja em mim, que tenho um coração rancoroso, um coração fingido, um coração sem plena misericórdia. Não é assim que Deus deseja que nós olhemos para o irmão ao lado. Nós vamos ver isso muito mais extensamente quando abordarmos o 9º mandamento, sobre a reputação do outrem. Nós precisamos honrar os irmãos que estão ao nosso lado. Não honrar no sentido de colocar em pedestal, mas honrar em nossas consciências. Sem que nem mesmo eles saibam. Para que não haja bajulação em nosso meio. É plena de misericórdia, é uma pessoa que perdoa facilmente, uma pessoa que tem os outros em boa estima. E é claro, cheia de bons frutos. E aqui está toda a sorte de frutos. É imparcial, ou seja, ela julga bem. Se aconteceu algo na igreja,
ela vai julgar não de acordo com a afinidade daquele que está sendo julgado. Se ela tem ou se não tem afinidade. Ela vai julgar com imparcialidade, ela vai julgar de acordo com o que está na Bíblia. Ela é imparcial. Ela é justa. E ela não é hipócrita. É sem fingimento. Ela não é aquela pessoa que quando um irmão se ausenta, ela começa a falar mal do irmão. Porque isso é hipocrisia. Porque Mateus 18 vai dizer que se nós temos um problema com o irmão, nós devemos procurá-lo em particular e falar diretamente com ele. É isso que nós devemos fazer. É imparcial e é sem fingimento. Não é hipócrita. Ora, versículo 18. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mais uma vez, a palavra paz sendo dita. Tiago começa a sentença falando da paz e termina a sentença, na nossa tradução, falando da paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça. E a visão que Tiago tem é muito interessante. Por quê? Porque esses falsos crentes, ou esses crentes que estão tão anestesiados com a sabedoria terrena, animal e demoníaca, qual é a desculpa deles? Qual é a desculpa dessa pessoa facciosa, dessa pessoa que tem inveja amargurada? Qual é a desculpa dela? A desculpa dela é que ela está buscando a justiça. Não, eu estou buscando a verdade. Eu faço isso porque eu sou alguém que busca a verdade. Eu busco o que é certo. Eu busco o que é justo. Pois bem, Tiago diz que é em paz que se semeia o fruto da justiça. O fruto da justiça não se semeia em guerra. O fruto da justiça não se semeia em facção. O fruto da justiça não se semeia em porfia. O fruto da justiça se semeia em paz. Mas para quem? Para quem? Para os que promovem a paz. E ai daqueles que não promovem a paz. E quem não promove a paz? Isso vai ficar para o próximo domingo, que é o capítulo 4 em diante. Nós, portanto, estamos sendo exortados a sermos promotores da paz. Se queremos ser sábios, nós devemos ser agentes da paz. Nós devemos ser pacíficos. Agente da paz, onde quer o Senhor nos coloque. Mais uma vez, sermos pacificadores na igreja. Ouvimos uma fofoca? Pacifiquemos. Não demos ouvido e jogamos lenha na fogueira. Ouvimos uma fofoca no seio familiar? A mesma coisa. Não jogamos lenha na fogueira. Sejamos pacificadores. Nosso ambiente de trabalho, a mesma coisa. Meus irmãos, nós deveríamos ser reconhecidos como pessoas mansas e pacíficas. Mansas e pacíficas. É claro que nem todos vão nos denominar como mansos e pacíficos. Os opositores da fé não vão falar isso. Mas lembremos que a igreja do primeiro século, ela contava com simpatia de todo o povo. Jesus era reconhecidamente manso e humilde. As pessoas iam aos pés de Jesus porque sabiam que ele era manso e humilde. O Rei da Glória era manso e humilde. O Rei da Glória toma para si o título de manso e humilde. E nós, utilizando o que nós vimos na abertura do culto, seres insignificantes, nós não queremos ser reconhecidos como homens e mulheres mansos e humildes. Esse título para mim não. Esse título é para Jesus. Manso e humilde? Não.
Nós queremos ser reconhecidos como pessoas abastadas, pessoas de posse, pessoas que tudo podem. Uma pessoa que busca isso está longe de ser. Ou seja, busca, em primeira instância, ter esse reconhecimento em si mesmo, está longe de ser um promotor da paz. Portanto, meus irmãos, nós temos dois caminhos a seguir. Somos sábios e inteligentes? A pergunta é, que tipo de sabedoria é a nossa? Se a nossa sabedoria, ela é aquela que é caracterizada pela inveja e pela facção, ainda há arrependimento. Ainda há oportunidade para corrermos para a cruz de Cristo e nos arrependemos dessa iniquidade e desse tamanho pecado, porque Deus abomina aquele que faz contenda entre os irmãos. Deus abomina. Aqueles que acham que uma mera contenda não era o desagrado de Deus, ele está brincando com fogo. Deus já disse, eu abomino. Portanto, qual sabedoria está caracterizando as nossas vidas? Sejamos daqueles que promovem a paz. Que venhamos essa semana, e na semana seguinte, e na outra, e na outra. E se for preciso, peguemos o versículo 17, anotemos, coloquemos na geladeira ou em qualquer lugar, papel de parede, e venhamos até essas características e venhamos a rogar a Deus para termos essa característica do versículo 17. Que venhamos a ser pessoas que, primeiramente, são alvos dessa sabedoria pura. Depois que venhamos a ser pacíficos, a sermos indulgentes, a sermos tratáveis no nosso matrimônio, nas nossas amizades, na nossa irmandade. Que sejamos plenos de misericórdia e cheios de bons frutos. Que sejamos justos, imparciais e sem fingimento. Assim, Senhor, assim nós seremos promotores da paz, porque em paz nós semearemos o fruto da justiça. Esse é dos alvos da fé cristã. Mais uma vez, não há tolo no reino de Deus. Entendamos esse alerta. Não há tolo no reino de Deus. A sabedoria ela é requerida. E venhamos a ser homens e mulheres sábios, para a glória de Deus, para o bem-estar da igreja e para o benefício da nossa própria alma. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, obrigado, ó Deus,